E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator, e eu ajudo pessoas a começarem no mundo freelancer e a ganhar dinheiro escrevendo, tudo bem? E o vídeo de hoje é um pouquinho do meu processo na hora de criar um conteúdo. Então vocês vão ver que eu me filmei literalmente escrevendo um texto que eu precisava entregar, tá? Então a ideia do vídeo, né, a proposta do conteúdo de hoje é mostrar um pouquinho de como é a minha rotina, de como é o meu processo de criação, tudo bem? Então não vou ficar enrolando muito, eu vou mudar aqui pro meu computador. Antes de começar a escrever, eu sempre me organizo antes, juntando todas as informações dentro da página do documento para ganhar um pouco mais de agilidade. Depois eu já aproveito e pego o link desse artigo e coloco numa planilha de controle que eu tenho. Inclusive, nesse momento eu percebi que eu tinha uma referência boa e já deixei ela aberta ali, antes de começar a escrever de fato. Então daí eu volto para o documento e eu vou começar a desenhar o esqueleto. Nesse caso eu sei que são 10 dicas, então eu já agilizei muita coisa. E, montado o esqueleto, é hora de conferir as referências que o cliente enviou, né? Então eu começo a abrir os links. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: nem sempre as referências do cliente são boas e estão relacionadas com a pauta. Então veja que aqui eu estou acessando os links, beleza, eles falam sobre trabalho remoto, mas eles não têm ligação direta com as 10 dicas, entendeu? Então todos os links que estão aqui, vocês vão ver, foram praticamente inúteis, que eles não têm nenhuma relação com o tema que eu preciso desenvolver. Dá pra ver na minha cara, né, que eu fico meio puto, porque é isso, tem um monte de link, mas nenhum é útil de verdade. Então, se acostumem que isso pode acontecer com vocês também, tudo bem? Então, beleza, eu decidi que eu ia ter que fazer uma pesquisa por conta. Então, eu simplesmente fui lá e dicas para montar uma equipe de trabalho remoto. E fui abrindo algumas páginas aleatórias. Aí vocês vão ver que eu consigo criar esse conteúdo com um pouco mais de facilidade, porque esse cliente é um cara que eu já escrevo há algum tempo, então eu já sei que tipo de informação é interessante colocar nessa pauta. Então, a pesquisa que eu fiz, na verdade, ela só vai me dar alguns insights de alguns tópicos que eu preciso abordar. Então, você vê que ali automaticamente eu já vou preenchendo conforme eu simplesmente vejo os temas dentro das pesquisas, tá bom? Então, não tem muito mistério nessa parte. E depois que eu defino esses tópicos, né, esses subtítulos, aí sim eu dou um pouco mais de atenção. Mas na maioria do processo eu vou escrever baseado em coisas que eu já estou familiarizado, bem? Então você vai ver que é isso. Eu monto o esqueleto e depois, com mais atenção, aí sim eu vou olhando, vou lendo as informações, tá bom? Nesse trecho aqui agora, eu abro aquele texto que eu deixei salvo como referência, né, de um conteúdo que eu já havia criado, e eu peguei esse comecinho para criar a introdução. Então eu vou me basear nisso na hora de criar a abertura do texto. Você vai ver mais para frente. Então agora eu começo a editar. Então eu deixei tudo como título 2, né, que é o subtítulo adequado, o H2 famoso, e agora eu estou pronto para criar. Repare que, diferente do que você espera, eu começo a escrever pelo subtítulo, né, então pelo tópico 2, porque foi aonde veio ali a dose de inspiração, eu me senti mais confortável. Então não se prenda ao fato de que você precisa seguir a ordem linear, começa por cima, a introdução. Não, começa por onde você se sentir confortável. Veja esse meu caso aí, eu comecei pelo subtítulo 2, aí depois eu fui mudando. Então leio um pouco mais das referências, tenho mais algumas ideias e volto para o texto original. Então continuo escrevendo, agora estou criando aqui a primeira dica, né? Então você viu que a minha ordem ela é meio aleatória. Então, como eu falei, agora parece que eu engatei na sequência normal. Eu comecei pela 2, fui para 1, agora fui para 3. E nesse caso, como eu falei mais cedo, não tem muito mistério, porque é um tópico que eu já estou bastante habituado a escrever. Então você vê que eu simplesmente vou criando o conteúdo conforme as informações, conforme os conhecimentos que eu já tenho sobre o tema. Então, às vezes, eu dou uma parada para ler alguma informação adicional, para ter alguma nova ideia, e volto sempre para o texto para continuar digitando. Você vai ver que eu coloco as ideias, eu coloco o conteúdo ali, sem me preocupar muito com formatação, com erro, sabe? Eu simplesmente vou escrevendo para ter a ideia maior pronta.
E embora eu fale que as coisas fluam naturalmente, né? Você viu que às vezes eu dou uma engasgada, e querendo ou não, você tem que amarrar as coisas de uma forma que faça sentido, de uma forma que seja interessante. Então, às vezes eu dou uma travada porque não ficou interessante, não ficou agradável, sabe? Então eu paro e fico pensando às vezes em como mudar a história, em como escrever de uma forma mais interessante. E ó, repare que agora a gente já chegou basicamente na metade do conteúdo. Já estamos aqui na dica 5 e o mesmo princípio. Tanto que eu dou até uma olhadinha aqui para ver o número de palavras e tô chegando perto aí do desejado, beleza. Tava quase 400 palavras. Então eu continuo a criação. Simplesmente vou escrevendo e vou criando conteúdo. Como eu disse mais cedo, vocês vão reparar que nos meus textos, pelo menos no primeiro momento de criação, existem vários erros. Olha ali, tudo as listrinhas vermelhas, as listrinhas azuis, são erros que o corretor aponta, só que eu não faço questão de arrumar nesse momento, sabe? Eu deixo para fazer essa alteração, essa manutenção das informações, logo depois que eu termino. Vocês vão ver como é que é o processo. Então, no meu estilo de criação é sempre esse ping-pong. Vai para referência, volta para o texto, escreve alguma coisa. Ah, e travou? Volta de novo para referência. Nesse ping-pong eu vou criando o conteúdo. Ó, repare que às vezes eu estou focado no que eu preciso fazer e você vai ver que vão acontecer imprevistos. Nesse caso, a minha mãe apareceu no quarto e pediu uma ajuda com o celular. Então você tem que reconhecer que às vezes você vai estar no flow lá, você vai estar focado e alguma coisa, algum imprevisto vai aparecer. Então na sua rotina como redator, isso é normal, tá? Você tem que considerar esse tipo de coisa, porque não adianta nada você ficar focado e de repente acontece alguma coisa e você, tem que parar e perde todo o ritmo. Então, se acostume e inclua esses imprevistos na sua rotina, tudo bem? E aqui vocês vão perceber um problema que eu costumo enfrentar com frequência, né? Que eu acabei de terminar a dica 7, beleza? Aí eu fui dar uma conferida no número de palavras. O que acontece? Estourei o limite do texto, né? Que eram 500 palavras, já estava com 582. Me ferrei. Então eu começo a ser um pouco mais crítico e vou cortando algumas coisas, sabe? Então eu fico pensando o que eu faço para diminuir esse conteúdo. Mas tudo bem. Eu já sei que eu estourei, mas vou continuar escrevendo e depois eu vejo onde eu passo a faca. Então, entro agora na dica número 8. E continuo escrevendo como eu estava seguindo, né? E mais uma vez, como eu disse, é muito comum você engasgar em algumas sentenças do seu texto. Você vai ficar apagando, escrevendo, até encontrar aquela frase que encaixa melhor, né? Que expressa melhor a ideia que você quer passar. Então, não tenha medo de escrever e apagar, escrever e apagar. Isso vai ser um processo muito comum na sua rotina como redator, tudo bem? Então agora caminhando aqui para os finalmente do texto, né? Terminando um pouquinho, indo para a reta final, continuo aqui esclarecendo as dicas e digitando. Eu sei que eu já estourei o tamanho do texto, mas a gente vai resolver isso depois. Aqui eu pensei até em fazer um subtítulo separado para a conclusão, só que pelo fato de eu já ter estourado o tamanho do texto, eu decidi fazer algo mais resumido. Então, em vez de criar um subtítulo separado, eu simplesmente encaixei ele ali no finalzinho da dica número 10. E se você viu nas informações que estavam no briefing, o CTA que eu precisava usar, nesse caso, né, nesse texto, era simplesmente convidar o leitor a continuar acompanhando o site, né, o blog do cliente. Então, já inseri ali para o cara continuar acompanhando o material, né, os textos da área. Então, agora, o que acontece? Eu volto para a introdução. Olha só que louco. Em vez de fazer a introdução logo no início, eu acabei deixando para o final, depois de ter uma compreensão melhor das coisas que foram abordadas no texto. Tá? Então, e além de tudo, eu tinha aquela inspiração de outro texto lá, da referência que eu peguei lá no começo do processo, lembra? Então, eu não queria gastar muito tempo na introdução, simplesmente porque eu não tinha espaço, né? Eu precisava ser enxuto, porque a minha quantidade de palavras já estava estourada. E, como eu falei, olha, agora eu começo a corrigir os erros, tá? Então, a primeira revisão que eu faço, né, mais leve, é simplesmente remover essas incoerências que o corretor apontou.
E agora vai começar um processo da revisão 2, vamos falar assim, que é o momento da faca. Eu preciso cortar conteúdo para atingir a meta do que estava no brief, né? Então, as 500 palavras. Então, agora eu começo a ler o conteúdo com um olhar um pouco diferenciado, né? Tentando ver o que eu posso remover sem afetar a qualidade do conteúdo. Então, vocês têm que entender o seguinte: não se apegue demais às suas criações. Igual nesse caso, embora o conteúdo esteja bem legal do jeito que está, eu não estou sendo pago para escrever 700, 800 palavras. Não. O meu projeto é de 500 palavras, então eu vou entregar 500 palavras, certo? Então você tem que abrir mão desse conteúdo a mais que você colocou, sem sacrificar a qualidade do conteúdo. Então você vai reescrever algumas frases, né? Tornar esse material mais enxuto, você vai cortar parágrafos, e é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então, eu corto frases que estão ali só para, de repente, encher linguiça, ou dar um charme a mais, e sempre de olho no número de palavras. Será que dá para cortar isso sem alterar a qualidade do texto? Dá, então vamos cortar, porque eu preciso atingir a meta. Ai, não dá, então vamos tentar reescrever. Ai, também não dá para reescrever, então deixa aí a frase, vamos procurar outra coisa, tudo bem? Então aqui eu dei uma paradinha porque a música acabou no meio do processo e eu não gosto de trabalhar sem música. E aqui, logo na sequência, é importante destacar, eu lembrei que eu precisava colocar um link. E, por coincidência ou não, eu já tinha um texto do cliente engatilhado. Então, e beleza, 590 palavras, ainda preciso cortar coisa. Então, vamos voltar para as partes que podem ser reduzidas. Então, refeitas, alteradas, esse é o processo de criação, pelo menos no meu caso. Agora eu estou fazendo uma leitura um pouco mais detalhada de novo para ver o que pode ser removido, alterado, sabe? Mas eu já estou num processo de finalização, pelo menos dessa segunda revisão. Faço a contagem de palavras. Essa frase que eu estou criando agora é a meta de inscrição. Então o cliente também pede e eu já deixei separado para enviar para ele, beleza? Então, por fim, a última coisa que eu faço é só verificar o uso da palavra-chave, que nesse caso era trabalho remoto. Eu vou ver se ela teve quantas vezes eu coloquei, aonde eu coloquei. Então, nesse caso, está tudo dentro dos conformes. E para finalizar esse momento, eu simplesmente uso um complemento que eu tenho aqui no Google Docs para dar uma analisada na gramática, né, para ver se tem erros. Então, eu deixo o plugin rodando. E repare que eu faço uma pausa ali, eu simplesmente perdi o foco, né? Vamos ser sinceros. Eu abri o Tinder ali, me empolguei. Tanto que deu até um match ali, você viu que a minha cara de surpresa é bem reveladora. Mas de qualquer forma, veja que o meu processo de criação, ele não é dos mais lineares, sabe? Mas eu acredito que isso só acontece porque eu já tenho um certo tempo de experiência. Então agora eu voltei aqui para o foco original, estou vendo as sugestões do plugin e vou alterando conforme eu acho pertinente ou não, né? Porque por mais que seja um plugin de correção, nem todas as indicações são realmente boas para o que precisa ser feito, tá bom? Então agora voltando aqui para mim, basicamente o que você viu aqui no conteúdo do vídeo é o meu processo, né, como eu crio, e você provavelmente percebeu que eu não sou o cara mais linear, né, na hora de criar um conteúdo, mas como eu falei ao longo da narração, isso só é possível porque eu tenho uma certa prática com esse negócio de escrever. Então, conforme você também vai criando, você também vai escrevendo, as chances são de que o seu processo comece a ficar parecido, né, ou alguma coisa próxima. É importante destacar que nesse caso aqui eu estava olhando o tamanho do arquivo, eu demorei cerca de 50 minutos, vai arredondando, para criar esse texto de 500 palavras. Para algumas pessoas isso é muito rápido, para algumas pessoas isso é muito devagar, e eu já queria então lançar aqui uma dica para você. Não se compare com outras pessoas. Se você quer melhorar o seu tempo de escrita, se compare com você mesmo. Então, se você hoje demorou 50 minutos para escrever um conteúdo, se você demorou 3 horas para escrever um conteúdo, o você de amanhã, de repente, pode querer chegar em 2 horas e 50, 2 e 40, sabe? Então, se compare com você mesmo. Eu acho que essa é a forma mais justa de você buscar otimizar as suas coisas, tá? Porque você olhando os meus 50 minutos, você vai ficar se comparando comigo e vai falar, nossa, mas eu não consigo chegar no nível do Danilo, eu não consigo, eu não sou bom, não dá.
Então, não é assim que funciona, tá? Você quer se comparar? Beleza. Se compara com você mesmo, tá? Isso é importantíssimo eu destacar. Igual eu falei, eu tive aqui os meus 50 minutos, consegui ir mais rápido? Provavelmente sim. Por quê? Porque eu engasguei em algumas partes. Você viu que eu gastei um pouco de tempo olhando referências que não foram úteis, sabe? Eu parei para mexer no Tinder, gente, no meio do meu trabalho. Mas fica tranquilo que isso faz parte. Você como redator, você como freelancer, você tem essa independência. Então se você viu, no meu caso, que eu perdi o foco, que eu me desconcentrei em alguns momentos, tudo bem, eu levei isso em consideração também e mesmo assim fui capaz de manter um bom trabalho. Então só para finalizar aqui, para amarrar, o que vocês viram no vídeo, lembra, foi um momento de criação, um momento de revisão 1 e revisão 2. Tá? Depois que eu termino isso, o que eu faço? Eu vou deixar esse texto descansando por um dia, algumas horas, sabe? Para sair realmente da minha cabeça. Aí eu começo com o processo de revisão 3, né? Que é a revisão final. Que eu vou olhar tudo de novo com muito mais foco e ver, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. Essa aqui ficou solto, isso aqui tá errado. Então, é a última revisão antes de entregar de fato. Mas só com isso aqui você já consegue entender como é o meu formato de criação. Então, independente se nesse caso foram 500 palavras, ou se é mais, né, são mais palavras, eu vou seguir uma linha parecida com essa, tudo bem? Então, espero que esse conteúdo tenha servido de inspiração, talvez, né, para você entender como é o meu processo e, de repente, você olhar e se basear, né, e criar o seu processo, tá bom? Porque você vai ver que o seu ritmo de escrita, o jeito que você cria, ele é seu, tá? Não adianta você olhar o meu, não adianta você olhar o do amiguinho do lado, você pode se inspirar, ok, mas na hora do vamos ver, é você que vai criar sua rotina, é você que vai criar o seu formato. Então você pode olhar e se inspirar e criar o seu modelo, o seu estilo de criação, beleza? Então espero que tenha servido de inspiração, que tenha ajudado você. Não se esqueça que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Se você puder, se inscreve no canal, né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você gosta de redação freelance. Então, acompanha aqui para me ajudar e para te ajudar, né? Porque quanto mais conteúdo, melhor para você. E, por fim, comenta aí, se você gostou desse meu estilo, né? Desse meu formato, desse meu padrão de criação de conteúdo. Se você gostou, fala aí, gostei. Se você não gostou, fala que você achou muito confuso, ou fala o que você faz diferente, beleza? Interage comigo aqui para não ficar solitário, beleza? Então, acho que é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.